Fala, meu povo, tudo bem? Obrigado por mais uma vez estarem aqui no Léo Severino Podcast, dando carinho da audiência. Estou aqui com um povo muito legal, um povo que mora no meu coração, povo do Instituto AB Cidade, com a Luciana Ramos, que é a coordenadora do Instituto AB Cidade, e com o pastor Rodrigo Coelho, que é o presidente. Obrigado por vocês estarem aqui, é um prazer recebê-los. Lu, seja bem-vinda. Obrigado, muito obrigado. Um prazer estar aqui. Pastor Rodrigo, seja bem-vindo. Vamos testar a mudança do microfone para ver. Vamos aproveitar, vamos ver se foi rápido. Obrigado aí. Estamos juntos aí para poder apresentar o Instituto AB Cidade para mais pessoas da nossa cidade. Fechou. A Lu vai falar dos projetos do Instituto AB Cidade, uma ONG aqui de Itajaí que tem vagas para atender 150 crianças este ano, e nós vamos falar de todos os serviços que são oferecidos no Instituto AB Cidade. Fizemos um podcast que já foi ao ar, vocês já devem ter visto, com o programa Arte nos Bairros. Foi um podcast muito bacana, o pessoal gostou, comentou bastante. É um podcast de utilidade pública. A gente está aqui para servir a cidade, servir a região, trazer gente daqui para mostrar para a gente daqui. Então esse é o Léo Severino Podcast. Se você tiver indicação de gente para vir aqui comigo, conversar, trazer a sua história, a sua biografia, o serviço que presta na cidade, pode indicar aí pra gente, tá? Pode indicar pelo Instagram, pelo YouTube, onde for aí que você esteja assistindo, WhatsApp, pode mandar pra gente que a gente vai recebê-los com o maior prazer. Quero agradecer, antes de começar o papo, os nossos patrocinadores do Instituto Odontológico Excelência. Enquanto a gente vai falando, vai aparecendo na tela aí os dados, os contatos do Instituto Odontológico Excelência, que tem consultório em Itajaí, também em Navegantes. Nosso agradecimento ao JR Celulares, assistência técnica e acessórios para celulares, também na cidade de Navegantes. Os estúdios Dinâmica, na qual nós gravamos aqui, você também pode gravar o seu podcast, pode gravar sua masterclass, quer fazer live, quer conhecer o estúdio sem nenhum compromisso de gravar nada aqui, mas quer conhecer, quer ver como é que funciona o estúdio, pode marcar, pode vir aqui, tem também o contato aí na tela dos estúdios Dinâmica. E o nosso patrocinador oficial, que sempre nos mantém com a barriga cheia, Black Box Bakery, está aqui, ó, mais uma vez, patrocinando o Léo Severino Podcast. Vou pedir para o André trazer... Tem pãozinho hoje, André? Tem pãozinho. Tem pãozinho hoje, vamos colocar na mesa o pãozinho do Black Box. Pães orgânicos com fermentação natural. Não há fermentação química nos produtos da Black Box. E você pode pedir também, tá aí na tela os contatos da Black, pode pedir para receber na sua casa. Tem também a entrega para Balneário Camboriú e Itajaí. Muito obrigado pela parceria de sempre. É isso aí. Instituto AB Cidade. Lu, 150 crianças sendo aguardadas este ano. Dá um friozinho na barriga quando fala esse número? Nossa, só Deus sabe o quanto. Mas estão lá esperando esse número, esperando essas crianças, preparados. Como é que está o trabalho hoje? Estamos sim. É óbvio que é desafiador, né? É desafiador, mas é um desafio prazeroso. Que bom. Então, a gente tem se preparado, já estamos preparados fisicamente, né? Temos um local ali bem bacana e estamos esperando as crianças chegarem. Que bom. E já está funcionando? Já estamos... Quando que começou esse ano o trabalho? Foi mais ou menos que... A gente começou ali no final de fevereiro. Na última semaninha ali de fevereiro, a gente já começou os trabalhos ali, dia 21, se não me falha, né? Que foi a última semana. Última semana de fevereiro. Isso, foi a última semaninha ali de fevereiro. Uhum. E aí já temos crianças lá sendo atendidas no turno da manhã e no turno da tarde? Isso. De manhã começa ali, a gente recebe as crianças às 7h30, vai até 11h40, 11h50 ali, eles almoçam. Daí, à tarde, o turno da tarde é de 1h30 até 5h30. Aí eles lancham lá, bem legal. Tá. O projeto do AB Cidade hoje é um projeto... É um projeto social, é um projeto pago, é um projeto escolar? Como é que é a situação hoje do serviço oferecido pelo AB Cidade? É modelo contraturno, né? Modelo de contraturno. O que é um modelo de contraturno? As crianças vão à escola, é uma obrigação, né? Um requisito. A criança não pode estar fora da escola. Então, depois da escola, eles vão para lá.
Né? O que a gente trabalha? A gente trabalha temas extracurriculares. A gente não tem aquela obrigação, embora a gente trabalhe o reforço escolar, a gente não tem aquela obrigação currículo, né? A gente vai para o extra, né? A gente pega questões extras e trabalha com as crianças, embora também trabalhemos com o reforço escolar. Então, as crianças vai de manhã para a escola, vai para o instituto à tarde. As crianças que estudam de manhã vão à tarde e as que estudam à tarde vão amanhã, pela manhã, né? Para lá, no instituto. Entendi. Tá. Tem algum custo para o usuário? Não, nenhum custo, não. Todos são... É tudo gratuito. O alimento... às vezes a gente recebe doação de roupa, as crianças também recebem roupa. Acho que foi ano passado, a gente recebeu de uma empresa, uniforme. Então, assim, os pais não têm custo de absolutamente nada. Entendi. Tudo... Mas não existe almoço grátis. Ah, sim. Alguém tem que pagar esse negócio. Vamos explicar esse almoço grátis aí. É grátis para quem come, mas quem serve? Para quem serve, quanto é que custa? Quem é que banca esse negócio? Então... Quanto a esmola é demais, né? Tem aquele ditado, a esmola é demais, o santo desconfia, né? Engraçado que você falou um negócio bacana, assim. Quando as pessoas vão lá... Até hoje, eu nunca recebi um pai ou uma mãe que chegue lá e não pergunte, quanto custa? Né? Realmente, há um custo. Porque custa, né? Há um custo. Para os pais ali, para as crianças, nada custa. Mas há um custo para aquilo ali funcionar. Né? Então, essa parte eu vou deixar para o pastor. Para o pastor falar dos mantenedores? Pastor. Entendi. Tá, depois a gente fala dos mantenedores, então. Fiquem aberto aí essa parte para ver quem é que banca o negócio. Isso aí. Vamos falar mais do serviço. Então, qual a idade que atende? A gente não falou da idade. A gente atende hoje de 4 a 11 anos. A gente divide... Hoje a gente está com 3 turmas, né? Só. Então, ali é de 4 e 5. Aí, de 6 a 8. E de 9 a 11. São 3 turmas divididas, 3 professoras, né? Temos uma já formada e as outras 2 em processo de formação, já terminando a faculdade de pedagogia. Entendi. E aí são essas 3 turmas, de 4 a 11, de 4 anos já é obrigatória a escola. Então, por isso que seria um contraturno escolar, é isso? Isso, exatamente. Porque mesmo as de 4 anos, elas têm que estar estudando. Matriculado, exatamente. Porque a legislação já obriga essa matrícula de educação infantil, né? Isso. Então, quem estuda, se você tem um filho que estuda na parte da manhã, obrigatoriamente tem que estudar no público? Não. Então... Tem que ser para a escola pública? Sim, ou escola pública, né? Seja ela municipal ou estadual, ou se você tiver bolsa de 100%. Porque é focado na população vulnerável. Isso. Embora a gente também entenda a questão das vulnerabilidades, né? Não é só a questão da vulnerabilidade financeira, mas existem outros tipos de vulnerabilidade. Mas a gente dá preferência a esse tipo de população, assim, mais com essa vulnerabilidade. Entendi. Então, quem tem um filho que estuda na parte da manhã, o Instituto ABC Cidade está lá para servir na parte da tarde, a partir da 1h30 até as 5h30. Isso. O que a gente tem visto muito, né? E eu até retomo um pouquinho para a minha história. Mães que às vezes chegam aqui de outros estados, de outros lugares, e não têm onde deixar as crianças, né? Então, assim, ao invés de deixar em casa, e hoje em dia a gente tem, né, o advento aí da tecnologia, que tem sido muito bom para umas coisas, né, mas para outras coisas tem sido bem prejudicial. Então, assim, você trabalha, né, aqueles pais que trabalham, não tem onde deixar a criança, deixar sozinha em casa, né, às vezes não tem a rede de apoio. Então, nós queremos ser uma rede de apoio para essas famílias, para essas crianças. Então, tem a oportunidade de deixar suas crianças lá conosco, né? Vai para o colégio, aí depois fica lá com a gente na parte da tarde ou na parte da manhã. Não é a educação em período integral, como se propõe em alguns lugares, mas é um contraturno que ajuda muito as famílias, né? Sim. Porque quem trabalha normalmente trabalha o dia inteiro. Exatamente, exatamente, é isso aí. E às vezes, quando a gente às vezes vai para um outro estado, né, a gente não tem aquela rede de apoio, né? Às vezes até a gente que é daqui mesmo. A gente recebe muita gente fora, né? Nossa. Eu acho que hoje, cara, assim,
80% vem de outros estados. São mães e pais que vêm de outros estados, vêm fazer a vida aqui em Itajaí. E chega lá, né, Lu, não, vai lá, a gente até às vezes faz umas manobras assim, mas a gente dá um jeitinho assim para poder ajudar essas famílias. E aí quem vai de manhã tem a alimentação? Ah, sim. Quando chega às 7h30, aí tem o café da manhã. Tá. Eles tomam um café da manhã lá, bem gostosão. Aí 11h10, assim, mais ou menos, 11h20, eles almoçam. Então, assim, já vão para casa com a barriguinha cheia e tal. Às vezes não precisa nem a mãe, né? Quem é mãe sabe, quem trabalha, né? Chega em casa, aquela coisa, nem precisa fazer o almoço. Então, o transporte é por conta da família. O Instituto não tem transporte para a escola, por exemplo, né? Isso, ainda. Mas a mãe, o pai, a família, enfim, pode... Com a questão do almoço também não precisa se preocupar. Não Quem vai para lá de manhã sai almoçado, já vamos dizer almoça, assim. sim. Pode ir direto para a escola. Sim, pode até ir direto para a escola, ou enfim. Mas eles ficam ali até 11h40, 11h50, mais ou menos, né? Daí, às vezes, já pode fazer essa manobra já para o colégio ali. Entendi. Pena que a gente não... Você citou uma coisa assim que já está no meu coração há muito tempo, né? A questão do transporte. Mas, quem sabe, Deus é bom. Vai Futuramente, resolver essa situação, né? Deus é bom. Entendi. E aí, o pessoal que estuda de manhã vai à tarde para o Instituto. Que horas que começa o Instituto à tarde? À tarde é a partir de 1h30. Que, vamos colocar assim, o portão abre, né? Tá. Mas a gente já está ali 1h10, 1h15, a gente já está por ali já recebendo algumas crianças também que têm essa demanda, que os pais precisam trabalhar. Poxa, Lu, eu tenho que ir 1h, 1h10. A gente já está ali já, as crianças ficam ali, ainda não vão para as salas, aí eu fico ali recebendo e tal, ficam ali. Fica no pátio sempre ali, algum adulto, mas já ficam ali esperando, já justamente porque a gente também recebeu essa demanda dos pais de essa questão do transporte, né? Enfim. E a alimentação nessa parte da tarde? Quais são as alimentações fornecidas? Na parte da tarde, a gente tem um lanche, assim, um lanche bem reforçado. Daí eles chegam, porque geralmente eles almoçam, justamente por ser um modelo de contraturno, eles almoçam na escola. Aqueles que vão na parte da manhã almoçam na escola. Então, já chegam meio que ali com a barriguinha cheia e tal. Aí, quando dá umas 2 e poucas, assim, 3 horas, aí eles lancham ali um lanche bem reforçadão, que daí segura ali até umas 5h30 ali. Aí vai até às 5h30, final da tarde, o pessoal Sim, aí fim da tarde ali, às 5h30, e os pais começam a chegar e já levam as crianças para casa já. Entendi. Tá, hoje nós temos vagas em aberto. Sim, Podemos hoje receber. temos ainda. Hoje a gente ainda está recebendo ainda. A gente não passou o endereço do Instituto. O endereço é Rua Escoteiro Júlio César de Medeiros, sem número, Vila Operária. Ali fica meio que Vila Operária, São João, né? Aí uns da... Esse sem número é porque é no final ali da rua, né? É isso? A rua... A mão se... Tem que falar no microfone. Ai, desculpa. Tu entra pela rua Escoteiro Júlio César Medeiros, a mão seria tu pegar a esquerda e voltar para a Avenida Irineu Bornhausen, a nossa caninana, né? Mas se tu pegar a direita, não tem saída, vai dar direto no estacionamento onde o final funciona da rua é o portão do Instituto. Do Instituto AB Cidade. Isso. Entendi. Fechou. E aí, quantas vagas nós temos hoje ainda? O pessoal pode procurar? Não quantas, mas tem vagas tanto para de manhã ou à tarde? Sim. As mais... as crianças hoje que a gente tem em maior quantidade é de 6 a 8 ali, que são as que mais tem a vaga mais espremidinha. Mas de 9 a 11 a gente tem bastante vaga, e de 4 a 5 também a gente tem bastante vaga, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Tem alguma restrição por família, assim? Se a família usou uma vaga, não usa outra? Ou se tem vaga irmãos, às vezes irmãos de idade parecidas? Não. São Se todos tem vaga... bem-vindos. Se tem vaga, tem vaga. É para usar. É isso aí. Pode ter 5 irmãos, enfim. Tem vaga. A gente tem administrado bem essas questões, porque realmente tem algumas especificidades quando é irmão e tal, mas a gente tem levado de boa, assim, bem tranquilo. Entendi. Pessoal,
Vou pedir para curtir já, compartilhar o nosso podcast e mais do que isso, mais do que compartilhar e curtir esse episódio aqui que você já pode fazer já, eu vou pedir a gentileza de manda o link, manda o corte, não sei se você está vendo o link inteiro ou o corte, enfim, mas manda isso para frente, porque tem famílias na cidade, tem famílias em Itajaí que precisam de um serviço como o que o AB Cidade está oferecendo. Tem pai, tem mãe, tem vô, tem vó sofrendo com crianças em casa, que não tem aonde ficar no contraturno escolar. Às vezes fica com o irmão mais velho, às vezes fica em casa sozinho, às vezes fica com o vizinho, né? Direto na televisão e no celular, porque o pai, a mãe, o responsável ali tem que trabalhar o dia inteiro. E essa criança não tem a oportunidade que deveria. E o Instituto AB Cidade está com essas vagas abertas. Então, manda para frente essa informação, porque talvez você não conheça exatamente a pessoa que precisa, mas se você mandar para frente a informação via WhatsApp, isso se espalha de uma forma muito rápida e com certeza vai chegar também naquelas pessoas que precisam do serviço. Então você vai estar fazendo um grande bem para essas famílias que hoje têm preocupação com as suas crianças, mas não tem para onde sair, não tem para onde correr. Entende? É um pai, é uma mãe que trabalha o dia inteiro e não tem onde deixar seu filho. Estuda meio período e o outro meio período faz o quê? Infelizmente, hoje o salário não permite com que as pessoas escolham se vão trabalhar ou não, se vão trabalhar meio período ou não. Muito difícil. Hoje, se pai, mãe, todo mundo ali na casa não trabalhar o dia inteiro, não consegue, por vezes, pagar aluguel, se alimentar e ter o básico, né? E, infelizmente, essas crianças acabam ficando sozinhas no contraturno escolar, que é justamente o serviço que o Instituto oferece. Então, manda para frente essa informação, esse vídeo, coloca ali, quando for mandar, manda ali, pessoal, olha aqui, tem contraturno escolar gratuito no bairro São João, na Vila, bota o endereço ali, bota essa informação para frente que você pode estar ajudando uma família que está em apuros aí com bastante necessidade. Lu, quais são os serviços quando as crianças estão lá? O que elas fazem no Instituto? O que elas fazem? Elas têm reforço escolar, né? São professoras ali. Então, elas têm reforço escolar, às vezes a gente, justamente por causa da demanda, por causa da necessidade, muita coisa a gente abriu ali porque a gente viu a necessidade. Uma das necessidades eram, poxa, a família trabalha o dia todo, né? Às vezes os pais e a mãe, a criança também, querendo ou não ficar cansada, ainda tem que fazer a tarefa de casa, então ali a gente ajuda as crianças a fazerem a tarefa de casa. Então, a gente tem também a questão do reforço escolar. A gente tem também trabalhos extracurriculares, né? Agora, por exemplo, a gente trabalhou, foi muito bacana, nós trabalhamos a Páscoa, né? A importância, o que aconteceu naquele tempo, né? Nós fizemos, foi muito legal, nós fizemos uma mesa, assim, nós ceiamos com as crianças, né? Como disso? Jesus temos. Tem? Então manda as fotos, que no meio do podcast a gente vai, no momento certo, a gente vai colocando. Então, o editor não deixa passar nada. Aí a gente fez lá e nós sentamos com as crianças, nós mesmos. As profs, nós servimos as crianças, trabalhamos lá a questão de Jesus, que Jesus vai voltar e vai cear conosco e tal. Então, a gente fez esse trabalho, são trabalhos extracurriculares, Semana da Água, enfim. Então, a gente pega esses temas extra e a gente, às vezes, trabalha, por exemplo, os maiorzinhos, trabalha texto, leitura e tudo mais. Então, a gente pega temas, assim, e vai trabalhando. Mas aí a gente tem o reforço escolar, a gente hoje tem aula de espanhol, o jiu-jitsu, a aula de educação física, né, com o prof. Douglas. Deixa eu ver aqui, gente, deixa eu lembrar. Que agora... Eu anotei aqui, ó, tem educação física, então tem o reforço escolar. Tem o reforço escolar que ajuda já a fazer a própria tarefa de casa. Espanhol, né? Aí tem educação física com o professor Douglas, o professor que é da rede municipal também, mas dá a sua contribuição lá. Show de né? bola. Diz aqui espanhol. Tem o Biscuit da Arte nos Bairros, né? Que tem muito nos ajudado. A gente tem tentado lá também a aula de teatro, né? Com a Sabrina. E com a aula de pintura com o professor Diego, que ano passado ele ficou conosco, né? Mas aí esse ano a gente está
está tentando trazê-lo de volta, que foi sensacional, era pintura em tela. Assim, Isso é parceria com Arte nos Bairros também, não? Isso também. Esse também? O Diego. Pô, legal. A Sarita, né, que é de biscuit. E a Sabrina, que a gente está tentando também, que é a aula de teatro. Então vamos lá, eu anotei aqui reforço escolar, educação física, espanhol, biscuit, pintura e teatro, que é pelo Arte nos Bairros. E anotei aqui também jiu-jitsu. Jiu-jitsu, professor Dente. Wagner Dentinho. O Dentinho tá dando aula. Que legal, cara. Que legal. Um parceiro do Instituto há muito tempo, né? Eu lembro desde a época do Will. Um abraço pro Will também, que tem um trabalho fantástico lá na Murta. Sim. Abriu jiu-jitsu lá na Murta, muito legal, lá na quadrangular da Murta. Legal. É, muito bacana. E aqui também diz atendimento, não é atendimento, é psico, só anotei psico, me explica o que eu anotei aqui agora. Não é atendimento psicológico, né? Mas você falou que tem um trabalho em grupo ali, né? A psicologia a gente é mais voltado para o social. Geralmente trabalha grupo, roda de conversa, é isso. É mais quando faz trabalhos em grupos, né? É diferente do atendimento psicológico. Entendi. Não é psicoterapia. Não é aquela psicoterapia clínica. A gente também tem. É uma psicoterapia comunitária, coletiva, é isso? Vamos dizer assim? É isso. Entendi. E fala aqui também uma questão de espiritualidade. Onde é que entra a espiritualidade? Então, justamente o nosso olhar para com o humano, né? O nosso olhar para com o humano é esse, é o integral. A gente não é só corpo, né? Então, nós somos corpo, nós somos espírito, nós somos o ser psicológico, social e emocional. Então, a gente tenta... É óbvio que a gente está estamos caminhando mas o nosso olhar para com aquelas crianças, a gente vai para o além do físico, né? O que aquela criança precisa só? Ela precisa só aprender quanto é 1 mais 1 ou a raiz quadrada? Não. A gente sabe que no dia a dia, a gente não lida só com isso, não é verdade? A gente lidar com as nossas emoções, a gente tem a necessidade do responder ao espiritual, porque há essa demanda, né? E então a gente tenta envolver a criança nisso. Ela saber que ela é muito além do que notas somente. Não que as notas não sejam importantes. Contudo, a gente tenta mostrar para elas que a questão da espiritualidade é importante. A questão de lidar com as emoções é muito importante. O aprender como trabalhar o social, né? Às vezes em coisa bem... que ao olho do adulto é bobeira, mas não, né? O aprender a dividir. Então, a gente tenta trabalhar essas questões até nas brincadeiras, né? Eu sempre falo para os professores lá, até nas brincadeiras, eles estão brincando. Se a gente está ali observando, você vai ver que há demandas que a gente pode trabalhar. Então, a gente tenta ir para além disso. Em relação ao espiritual, a gente também vê dessa forma e por isso também temos lá o culto, né? Por que culto? Porque ali elas aprendem que há um Deus que merece o nosso respeito, há um Deus que merece o nosso amor, há um Deus que merece a nossa atenção e que cuida de nós em todo o tempo. Então, é essa demanda que a gente tenta responder, né? É óbvio que aí entra as questões tanto sociais como individuais, mas a gente tenta fazer um pouquinho da nossa parte nesse sentido. Os pais podem ficar tranquilos, então, que não vão ver no Instituto Abecidade cenas lamentáveis, como eventualmente aparece na internet, dentro de escolas de crianças em festas dançando funk, por exemplo. Não. Aquelas cenas lamentáveis, aquela coisa horrível que eventualmente a gente vê acontecendo dentro de escolas, essa parte, o pai e a mãe podem ficar muito tranquilo que a Abecidade tem uma ética, uma moral, uma espiritualidade muito bem pautada. A gente tem um cuidado muito grande em relação a isso, porque assim, a gente tenta colocar para eles escolhas, né? Se eles futuramente vão escolher isso, é uma questão de escolha. Mas o que a gente tenta dizer que, como nós compreendemos, né? Cristo ele vem nos dar a liberdade para escolher. Se a pessoa quer escolher aquilo, paciência, a gente respeita. Mas se não, sim, há outras possibilidades, né? Então, é mais ou menos isso. Mas, com certeza, isso aí eles não vão ver. Eles não vão ver lá, não, porque eu acho que, talvez, pelo pouco que eu converso com alguns pais, assim, se eles tivessem a consciência disso, eu acho que eles não
teriam as dúvidas deles. Mas, enfim. Tá bom. Eu quero falar com o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo é o presidente do Instituto Obesidade. Lu, o pastor não toma café. Esse é teu. Se tiver gelado, você pode trocar. Não precisa dizer para todo mundo que eu não tomo café, porque tu já deve ter dito em algum podcast teu que tu não confia em quem não toma café. Então não pode dizer isso. Tu que tá falando agora. Eu só falei em off. Do Black Box aí, né? Já comi. Muito bom. Comeu? Eu não sei Parabéns. se é focaccia ou focaccia que chama. Não sei. Não. Focaccia de gorgonzola aqui, ó. Presta atenção. Eu já comi esse. Tem mais gorgonzola, tá aqui no meio. Peguei essa do meio aqui. Caiu a gorgonzola. Não, mas agora eu não vou comer, agora eu vou falar. Pega. Agora eu vou falar. Cara, sensacional. Sensacional. Fazer Ganhasse propaganda. por fora pra ficar falando? Ganhasse por fora pra ficar falando assim? Eu fiz várias histórias. Daqui, ó, Black Box Beleza. Bakery. Obrigado mais uma vez. Continue mandando esses aperitivos. São maravilhosos. É demais isso aqui. O Léo comeu uns 5 kg de comida no almoço e ainda não parou de comer, cara. Cada gravação, né? Não posso nem mandar o pessoal da técnica mutar o microfone dele, porque ele é a técnica. Pastor Rodrigo Coelho, presidente do Instituto Obesidade. Pastor não é o suficiente para ter problema suficiente na vida ter que presidir ONG? Isso foi uma ideia. Surgiu essa ideia, né? Em 2009, né? Não, na verdade, a ideia surgiu em 2008, né? A gente liderava os jovens e a gente passou a ter algumas demandas, né? Principalmente sociais mesmo, né? De adolescentes, principalmente, adolescentes e jovens que enfrentavam algum tipo de violência. E aí, conversando e vendo o voluntariado de muitos jovens, a gente desejou fazer algo no social, né? E aí a gente criou o Instituto Obesidade. Na verdade, tinha outro nome no começo, né? Era um outro nome, e aí a gente mudou esse nome quando a gente partiu para essa ideia de cuidar mais de crianças e do contraturno escolar propriamente dito, né? A gente começou com ações pontuais, muito de ajudar as pessoas, né? Ajudar algumas famílias e de entregar alimentos, a gente entregar cesta básica, entregar roupas. A gente faz ainda isso, né? Mas a gente faz mais pontualmente com as crianças que fazem parte ali do instituto em si. A gente depois eu lembro que a gente passou por aula de dança, aula de jiu-jitsu, quarta interativa a gente nós tínhamos uma época que nós tivemos com haitianos, né, aula de português, preparando, atendemos algumas famílias haitianas, bastante até. Foi muito legal também aquela parte. E depois a gente decidiu partir para o contraturno, acho que foi em 2018, que a gente, vamos fazer o contraturno mesmo, vamos começar a trabalhar com crianças. A gente começou lá no Imaruí, aí acabamos com problemas da região, a gente não conseguia uma BITS e tal, a gente partiu novamente para a estrutura que a gente tem ali na igreja. Então a gente começou a andar verdadeiramente só com esse trabalho mais com crianças e com contraturno escolar, e com tudo isso que a gente fornece, né? Entendi. Tá. Eu perguntei para a Lu, a gente sabe que não existe almoço grátis. Isso é gratuito para as pessoas que usufruem do serviço, mas existe alguém bancando esse negócio. Quem é que banca isso? Sempre o maior mantenedor sempre foi a primeira Igreja Batista em Itajaí, onde hoje o Obesidade fica localizado, ali nos fundos da Igreja Batista. Né? Isso é cedido pela igreja ou cedido, paga pela utilização do espaço? Não, é cedido, totalmente cedido, né? Então a gente apoia, é como se fosse um ministério da igreja, mas é uma instituição, né, com CNPJ próprio, mas como se fosse um ministério da igreja, como se fosse parte da igreja, e a gente cede esse serviço para a comunidade. Talvez uma das nossas ações sociais que a gente faz, outras ações sociais na igreja, mas uma das nossas ações sociais é cuidar dessas crianças diariamente lá, né, porque de segunda a sexta a gente cuida dessas crianças, abre a porta para cuidar dessas crianças, né? E o maior mantenedor sempre foi a primeira Igreja Batista em Itajaí. Né? E com muitos irmãos, né? Muitos empresários da igreja que nos ajudam também, né? Nos apoiam, às vezes com doação de alimentos, às vezes com doações financeiras mesmo, né? Pontuais, e nos ajudam com muita coisa, ajudaram muitas vezes com construções de coisas. A gente precisou fazer muitas alterações lá para poder ajudar, para poder servir, para poder acolher essas crianças. A gente tivemos que fazer alterações estruturais e tudo isso, receber, né? E tudo isso teve custo, a gente sempre fez com apoio de pessoas e com a ajuda financeira da primeira Igreja Batista em Itajaí. Então tem um apoio institucional da igreja e tem um apoio de pessoas conhecidas da igreja que acabam procurando para poder fazer esses aportes
aportes e essas doações. A gente sempre cuidou aproximadamente, né? Ano passado o máximo era 60 crianças, né? Que a gente podia acolher e a gente acolheu sem apoio público nenhum, né? E esse ano, com a parceria com o SEDAC, com a prefeitura, a gente consegue atender 150 crianças. Então a gente ampliou, né? Entendi. A gente não conseguiria fazer isso somente com o nosso custeio, porque seria um pouco inviável, né? A gente teria que trabalhar um pouquinho mais. Ano passado já era uma luta, né, com 60 crianças, mas a gente conseguiu fechar o ano com tudo pago, tudo certinho, tudo bonitinho, nunca ficamos devendo nada para ninguém e conseguimos alimentar todas as crianças sempre com melhor para elas, né, cuidando até das questões nutricionais. A gente teve nutricionista lá que faz os cardápios, a gente faz tudo certinho, bonitinho, para elas terem o melhor possível, né? São crianças muitas vezes que não têm muito, né, na sua casa, e a gente atende lá com uma boa alimentação, com bom cuidado, né, com abastança mesmo para que possamos servir ela, né? Tem crianças até que a gente fica triste, né? Que chega lá de manhã cedo já quer ir pro café, né? Já quer comer. Vem com a barriga vazia. Eventualmente não jantou, né? Entristece a gente, não né? Jantou, mas dormiu com fome. Ao mesmo... Infelizmente, as pessoas não é parte usual do itajaiense. Nós somos uma cidade rica, uma cidade abastada, uma cidade onde tem muito dinheiro, mas existe uma Itajaí invisível para a grande maioria dos itajaienses, né? Como eu, particularmente, como trabalho no Conselho Tutelar, para mim não é invisível, é visível diariamente, mas para a grande maioria dos itajaienses é uma Itajaí invisível, né? Se falar que em Itajaí, uma cidade com a estrutura que nós temos, com o dinheiro que nós temos, tem gente passando fome, muita gente não acredita, né? Mas tem, infelizmente tem. Nos últimos 4 meses ou 5 meses, a gente doou mais de 200 cestas básicas, né? Mais até, bem mais, não sei o número que a gente doou. Muitos para famílias dessas crianças, né? E algumas outras famílias que a gente entendeu que precisava realmente visitar e doar. A tamanha necessidade que existe na nossa cidade ainda, apesar de ser uma cidade economicamente rica, talvez uma das mais ricas do Brasil, né? Proporcionalmente falando em número de população, né? Nos maiores PIBs, né, do Brasil, talvez Itajaí esteja ali entre os primeiros. E mesmo assim nós sofremos, né, nessa questão social. Sofremos muito nessa questão social. Que bom. Essa parceria com o poder público é bom, porque tenho certeza que se o poder público fosse fazer por si só, não conseguiria fazer. E o Instituto Abecidade também, como tu falou, ano passado atendia com... né? Sim, com muita dificuldade. Com dificuldade, mas atendia 60 crianças e com a parceria do Poder Público passou a atender 150. O Poder Público sozinho não conseguiria atender essas 150 crianças com o custo, com o que ele gasta no Instituto, não tenho dúvida alguma que não conseguiria nem de perto. E o Instituto também não conseguiria atender 150 se não fosse a parceria com o Poder Público. Então, acho que realmente mostrar que essa parceria funciona, né? A questão do terceiro setor é uma questão mundial, né? O mundo todo está abrindo os olhos para o terceiro setor, né? A impossibilidade do público fazer. A burocracia no público é muito grande, né? E na verdade, não querendo puxar sardinha para o nosso lado, mas as igrejas do Brasil servem muito bem isso, né? Fazer o que o Estado não consegue fazer. E nós fazemos, né? Todas as instituições religiosas, praticamente, né, fazem o que o Estado não consegue fazer. E fazem muito bem. E fazem melhor do que o Estado faria, né? Por exemplo, né, até nessas questões aí de brincadeira que tu falou do funk, né, o Estado não tem esse controle de moral, da ética, não tem essa questão, né? O Estado é laico e tem que ter essa liberdade, né? Não vai cobrar de uma pessoa porque ela pensa de uma maneira diferente, e isso está agredindo de uma forma ou de outra algumas famílias com violência, um tipo de violência, né? Mas dentro das instituições religiosas isso é muito mais seguro, né? As crianças se sentem mais seguras, as famílias se sentem mais seguras e elas podem estar sendo cuidadas realmente, né? Dentro do cuidado integral, como a Lu falou, existe a espiritualidade, então existe a liberdade da família Sim. de escolher. Olha, eu preciso desse serviço, mas eu me sinto seguro nessa instituição que tem determinado pensamento religioso, vamos pensar assim. Então, se eu, como cidadão, me sinto mais seguro que meu filho esteja dentro dessa instituição, lá eu vou pedir abrigo, né? E eu sou um cidadão também. Não é porque eu tenho um pensamento religioso, uma religião, que eu deixo de ser cidadão. Não. Né? Então, é bom que isso exista, é bom, né? É bom que existam instituições de todas as matrizes religiosas e que as pessoas escolham aonde querem que seus filhos estejam. Né? E isso é a laicidade, é a pluralidade, não é a retirada. E a Lu, né? até falou. Pluralidade. A Lu falou uma questão interessante, que nós cuidamos do ser da criança integral, né? Nós temos aula de educação física, de jiu-jitsu, nós temos aula de reforço escolar, trabalhamos a intelectualidade das crianças, desafiamos ela a aprender, né? O espanhol, ano passado tínhamos o inglês também, quem sabe a gente vai voltar aí com o inglês logo logo.
né? E muitos deles são voluntários, né? Então a gente trabalha, algumas questões a gente precisa sempre trocar, ou também esperar que haja esse retorno das pessoas, do voluntariado. Mas a gente tem tudo isso, cuida disso tudo. E cuida também da questão psicológica. A Lu como psicóloga, outras psicólogas às vezes que se voluntariam, vão lá atender crianças. A gente já recebe muitas crianças vindo até do Conselho Tutelar, né, com vítimas de violência. A gente atende essas crianças, cuida da parte psicológica, da parte das questões da alma, das questões do emocional, e também cuidamos da espiritualidade, ensinamos a espiritualidade para essas crianças, nós dedicamos ao discipulado com essas crianças para que elas cresçam também espiritualmente, que elas sejam fortes espiritualmente também, para que elas possam enfrentar as questões sociais também, que são os grandes desafios muitas vezes da vida delas, né? Hoje o projeto Obesidade ele tem, sei lá, digamos assim, ele tem condições de ir para uma outra localidade de extensão? É um sonho. Até mesmo na nossa cidade e em outros lugares mais longínquos a gente precisa disso, né? Tem o grande problema da questão financeira. Mas a gente, por exemplo, né, o nosso antigo coordenador, o Diego, por questões missionárias, né, foi morar em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e está iniciando um projeto lá muito parecido com o nosso, com a mesma ênfase praticamente do nosso, e trabalhando lá em Campo Grande. Então a ideia é expandir isso, não somente, claro, precisa de finanças, né, precisa de dinheiro para a gente poder expandir isso fisicamente, mas também se a gente conseguir colocar isso na cabeça das pessoas, a importância disso, né, um projeto como esse, ou parecido com esse, pode ser aberto em outros lugares, em outras comunidades, e vai servir a sociedade, né? Então a gente Fala com a Lu que ela abre fácil isso daí lá. Só conversar com ela que... Se tiver um local bom lá e a gente conseguir questões financeiras, a gente abre lá sim. A oração dela toda noite é: Senhor, me manda mais uns 3 ou 4 institutos que está muito fácil. Tá. Não, a gente fala por isso que a gente acaba tendo contato com algumas pessoas da cidade, políticos e tal, e até mesmo antes disso a gente sempre conversava, né? Porque quando vai ajudar, tá num ciclo de pessoas de variadas, né? A gente, como a minha esposa trabalha, né, em órgão público, então a gente está sempre envolvido em todos. E a gente vê que se todos fossem um só, seria tudo melhor para a cidade, Tem muita gente querendo ajudar, né, André? Tem muita gente querendo ajudar, o que falta às vezes é alguém com o know-how para organizar todo esse voluntariado, né? E vou ser sincero, assim, eu não lembro o valor exato, né? Mas a minha esposa fez esse cálculo quando fez o trabalho de doutorado dela. O trabalho com o terceiro setor, se eu não me engano, é uma coisa que é muito difícil, ainda o Estado precisa abrir a mente para isso, né? Com essa questão do terceiro setor, o custo é quase 10 vezes menor. Eu não sei o valor exato, eu estou falando assim, mas é assustador. É questão dos custos com o terceiro setor é menor e tu consegue atender melhor as pessoas. É interessante, a qualidade a diferença de qualidade é muito grande e a diferença econômica é muito grande. Mas é que a gente precisa abrir mente ainda. No Brasil ainda precisa abrir mente. Na Europa... E profissionalizar o terceiro setor também, né? Na Europa não só abrir, mas profissionalizar. Sim, né? sim. Na Europa, se eu não me engano, em alguns países europeus, se eu não me engano, até na questão da educação, escola mesmo, período escolar mesmo. O terceiro setor já ocupa, se não me engano, em alguns países 60%. Em Itajaí, já saiu do público e é tudo do terceiro setor. Itajaí, a solução encontrada pela prefeitura para as creches foi a terceirização também, a compra de vagas, né? Sim, é muito importante. Não tem nem como comparar, né? Lá é pequeno, né, onde eu moro, então até eu mesmo acabo ficando com meus filhos até a idade de poder ir num colégio maior, por exemplo, né? Tem 2 de 2 anos. André tem 9 filhos, para quem não sabe. Um pouquinho menos. Mas claro que a gente sempre precisa de ajuda. Se alguém quiser ajudar, né, tem o QR Code aí, né, o Pix aí na tela para ajudar a gente, porque a gente quer crescer, quer poder melhorar as questões, quer melhorar a nossa... Legal, vamos colocar na tela então, editor, nosso Instagram, o Instagram do Instituto Obesidade, o WhatsApp e o QR Code, em todo momento aí já pode estar aí, né? E tem o WhatsApp, se você procurar também para matrícula, quer fazer uma matrícula, ou mesmo quer ajudar, né? quer ajudar com voluntariado, quer ajudar, não quer ajudar economicamente, mas quer doar um alimento, eu tenho um restaurante, eu tenho algum lugar que eu possa doar alimentos, assim, fica à vontade,
Acho que tem gente para comer, com certeza. E com bastante fome. E com bastante fome. Legal. Gente, faltou alguma coisa a gente falar? Não falamos muito do futuro do Instituto AB Cidade, mas o futuro a Deus pertence, talvez? Já tem alguma coisa assim engatilhada para já? Ou agora é estabilizar esse trabalho, essa ampliação que foi feita esse ano? Se a Lu quiser. A Lu tá querendo falar ali, eu acho. Que ela tá... Não, eu ia falar ali, o André, né, André? É André, né? Somos todos André. Pois é, né? Somos todos André? É o nosso... Não, nós somos todos André e ele é o Léo. Nós temos um sonho, né? A gente começou, né? Eu lembro quando o Di era coordenador, eu entrei como voluntária, né? Psicóloga voluntária, o Di coordenava, e a gente começou lá no Imaruí. E há uma demanda lá, né? Só que o dinheiro era pouco. E não deu para a gente continuar lá. Então, a gente teve esse presente da igreja de nos acolher lá. Então, a gente já não paga aluguel, já não paga luz, já não paga, né? Já que a gente está falando de finanças, a gente já não paga luz, já não paga. Então, assim, aí já economiza um monte, né? Então, hoje, o nosso maior custeio é profissional. Porque também não adianta eu ir lá, aí já é um pensamento meu, né? Não adianta eu ir lá, abrir um local, tacar as crianças lá e tacar lá. Depósito, né? Então, putz, eu vou estar reforçando aquela coisa de... Eu só quero um lugar para tacar as crianças. Eu não acho que isso é legal. Porém, contudo, todavia, demanda profissional. E isso demanda custo, né? Porque a gente também... o psicólogo, isso é pesquisa, né? É um dos profissionais que mais faz voluntariado. Né? Mas a gente também precisa comer. Psicólogo também come, né? Médico também come, pastor também come. Come pra caramba lá. Não parou ainda. E psicólogo também. Então, há uma demanda financeira, a gente precisa custear, a gente precisa... Mas o meu sonho, cara, assim, se Deus hoje fosse... Lu, pô, a gente ia ter um no Imaruí, a gente ia ter um na Cidade Nova e ia ter um ali no Santa Regina. Que a gente perdeu algumas crianças desses locais justamente por causa de transporte, por ser longe e tudo mais. Então, assim, eu tenho muitos sonhos, cara, muitos sonhos mesmo. Então, acho que de hoje, assim, de repente, para já falando aqui o pastor, transporte, né? De repente a gente vê, não sei como, cara, não sei, mas é um sonho. Mas eu acho que o futuro, eu sou de fazer planos, eu não faço os de longo e os de curto também. Poxa, se a gente conseguisse um transporte, cara, já ajudaria um bocado a gente, né? Por essa questão de... Nem todo mundo tem carro, né? Eu tenho mãe... que querem atender... Cara, eu tenho mãe lá que chuva, frio, pega a sua bicicleta. Cara, sinceridade, eu fico assim, nossa, eu queria ser um pouquinho dessa mãe. É por isso que a gente fala da questão das vulnerabilidades. Às vezes a mãe tem um carrão, tem dinheiro, mas não atende algumas demandas do filho. E eu vejo as mães lá, às vezes, com uma situação financeira bem mais delicada. Mas, cara, pega a bicicleta e leva as crianças, sabe? Então, eu também queria proporcionar a essas mães, mães, né, gente? Mães e pais também. Mas a gente queria ir além. Mas a gente está caminhando. A gente não pode parar. Eu lembro que quando o Di foi embora, eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, cara, tem certeza? Aí ele, não, Lu, cara, tem certeza, eu não vou dar conta, cara, eu não vou dar conta, eu sou psicóloga. Ele, não, se não for, vai parar. Eu falei assim, cara, parar a gente não pode. Então, assim, se a gente parar, aí... Mas a gente está assim, devagar,
mas eu creio que Deus vai levantar pessoas, né? A gente vai conseguir um ônibus, a gente vai conseguir ir para outros locais, a gente vai... Essa questão do terceiro setor, quando vocês falaram da qualidade, com certeza, eu me lembro que a gente tinha a Igreja Batista também tem um projeto no Rio que atendia crianças também, e o Estado não conseguia responder com a qualidade de que o terceiro setor era cobrado. Porque quando a gente quando a gente recebe, a gente precisa responder algumas demandas que o Estado coloca para a gente, né? E que às vezes o próprio Estado não corresponde. Entende? Por exemplo, tem que ter um psicólogo tal assim, mas no Estado não tem, né? Mas a gente precisa ter. Então, assim, algumas demandas que a gente precisa responder, mas é um sonho. Eu acho que o futuro o céu é o nosso limite, né? O céu é onde a gente quer parar. Mas até lá, ônibus, ter outros locais, assim, nesses locais estratégicos. Nossa, o futuro a Deus pertence, mas a gente faz o que cabe a nós, né? O que cabe a nós é lá botar. É isso aí. Eu tô aqui agora, olha só que legal, pessoal. Tô aqui agora com um dos sócios proprietários da Black Box Bakery. Eduardo, pode falar, meu querido. E aí, Léo, tudo bom, querido? Não, ainda não pode, meu querido. Peraí que não deu certo. Volta, meu querido, volta. Peraí. Onde é que sai o som aqui? Fala, vamos ver. Fala, querido, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tá? Você tá gravando aqui, tá? Estamos acabando o podcast do Instituto AB Cidade. Tá aqui já a focaccia de gorgonzola com outros pães aqui na nossa frente. O pastor Rodrigo comeu metade. A outra metade está sendo dividida entre todos os demais participantes. Nem só de pão viverá o homem, mas agora... E aí tá aqui também a Black Box Bakery patrocinando oficialmente o Léo Severino Podcast. Quero te agradecer. Obrigado, é um prazer. Fico feliz que vocês estão gostando da focaccia. A focaccia hoje, não só em Balneário, mas na região, virou o queridinho aí da Black Box, cara. A gente está feliz. A gente teve que, obviamente, fazer algumas adequações aí por causa da focaccia, porque não tá dando conta de produção. A focaccia realmente está sendo aí um dos mais queridinhos da Black. Fico feliz que vocês estão provando aí. Espero que tenham gostado, né? Não vai dar conta não de produzir. O André tá falando que se o pastor continuar comendo desse jeito, não vai dar conta de produzir mesmo. Odu, obrigado, tá? Obrigado pela parceria. Tamo junto. Legal. E tamo aí. Sucesso a vocês aí. Precisar de alguma coisa, Léo? E equipe, fico à disposição aí. A Black também tá à disposição do Instituto AB Cidade, do podcast Del Castro aí. Do que precisarem, contem conosco. Estamos à disposição. Valeu, meu querido. Um abraço. Um abraço. Valeu. Falou. Tá aí, participação não é ao vivo, porque o programa não é ao vivo, mas a participação e a gravação é ao vivo no Léo Severino Podcast, do proprietário da Black Box Bakery, patrocinador oficial do nosso podcast. Que também é um dos fundadores do Instituto da Cidade. Tava lá no meio. Tava lá no meio, né? Tava lá no meio. É um dos fundadores também. Ele e o irmão dele. Legal. Na primeira reunião também Também tava. Tava todo mundo. Se todo mundo participou da fundação desse R$1, acho que não faltava dinheiro. Esse ano não dava. É verdade. Pessoal, faltou falar de alguma coisa? Fica aberto o espaço. Não, a gente falou de tudo, né, Lu? A gente quer mesmo poder ter e servir pelo menos as 650 crianças. A gente quer poder servir. A gente tem vagas, né? E a gente tá ali para servir as 650 crianças. Dizem que vai dar trabalho, mas é o trabalho que a gente gosta de fazer. A gente tá ali para isso. A gente tá servindo mesmo, né, as pessoas. Eu me sinto muito confortável em incentivar as outras pessoas a trabalharem com crianças. Mas isso, incentivar os outros, sabe? Porque se me botar numa sala como esse povo faz, com 15, 20, 25 crianças, Deus o livre, eu não durava 2 horas. Ou elas, não sei. Obrigado, pastor. Obrigado, Lúcio. Obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço assim, a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu pensei até assim, meu Deus, só meia hora. Agora que eu vi, meu Deus, já passou, já foi quase 1 hora, né? Então, assim, eu que super mega agradeço, assim, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. Vou mandar algumas fotos para vocês
de falar que as pessoas vão lá, né? Pelo menos conhecer. Eu sempre falo assim, vai lá, conhece o projeto, vê como é que é, vê a nossa visão, né? Para com as crianças e tudo mais. E eu acho que se for lá conhecer, acaba ficando. Legal, legal. Então, gente, Instituto AB Cidade, instituto que tem transparência na sua gestão. Se você quiser, eu quero ser um apoiador, mas quero saber onde é que é aplicado esse recurso. Pode ir lá, vai ser mostrado. Você vai, com certeza... Relatórios financeiros mensais, todos os apoiadores recebem no seu WhatsApp todo o relatório financeiro e tudo que nós fizemos no mês, né, é passado para os apoiadores. Bacana, todos eles recebem. Bacana. E o instituto que atende criança... É um instituto que tem história na cidade, é um instituto feito por gente séria, gerido por gente séria, que quer ampliar as suas atividades, como a Lu falou aqui, quer ampliar para outros bairros socialmente vulneráveis na nossa cidade, para poder atender quem realmente precisa. Então, obrigado por vocês terem vindo aqui. Espero que o espaço do podcast sirva para divulgar o serviço, para trazer crianças, para trazer voluntários, para trazer apoiadores, e é para isso que a gente serve aqui, para servir a comunidade. Pessoal, peço que você clique em todos os botõezinhos, pule apenas o dislike. Pode curtir, pode compartilhar, pode comentar, pode mandar para amigo, bota no aviãozinho, bota no trenzinho, no carrinho, bota tudo que tem aí e vamos para cima, tá bom? Obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!